isso te impede de ser um professor inovador. Mas isso, o quê? O que te impede? Então hoje nós vamos falar de obstáculos, tá? Obstáculos. Hoje a gente vai trocar uma ideia sobre alguns obstáculos que te impedem de se tornar um professor inovador. E é importante a gente entender os obstáculos para a gente também entender como superá-los, tá? E é por isso que eu decidi falar sobre isso. Só para vocês entenderem, pessoal, em uma das nossas lives, a gente falou sobre o ensino de competências. Em algumas lives a gente já falou sobre isso, alguns vídeos aqui no canal, para quem acompanha a gente já faz um tempo, a gente já falou muito sobre isso, né? Falou até aplicado na BNCC, então a gente tem muito conteúdo relacionado a isso, muito conteúdo relevante. Se eu fosse você, dava uma surfada no nosso canal aí para aproveitar esses conteúdos, tá bom? Mas é o seguinte, quando a gente estudou sobre isso, eu citei para vocês que um professor inovador, um professor que busca ensinar de forma competente, um professor que a gente chama de professor competente, ele se preocupa com alguns aspectos, alguns recursos que ele precisa utilizar para organizar as suas habilidades para resolver algum problema, alguma situação problema. Lembra disso? Quem lembra, coloca aí, você participou dessa live, coloca aí. E um desses 5 recursos que a gente falou, claro que eu comentei sobre cada um deles e tal, mas um desses 5 recursos é o que a gente chama de valores culturais, tá? Valores culturais. E hoje, eu quero pegar um pouco esse gancho de valores culturais e aplicar um pouco na nossa vida como professor, tá? Eu quero estudar um pouco sobre os valores culturais que costumam nortear a nossa prática docente, nortear a forma que você dá aula hoje. É basicamente isso que eu vou falar com você hoje. Segue o raciocínio para você não se perder aí naquilo que a gente está falando, beleza? Então, qual que é o conceito que eu quero que você entenda hoje aqui? A nossa forma de lidar com problemas, de resolver situações problemas, de buscar soluções de forma geral, em vários aspectos, tanto na vida profissional como na vida pessoal, tá? Na forma que a gente ensina, a forma que as pessoas veem a gente, tudo isso está relacionado a valores culturais, tá? E esses valores culturais, eles são pautados na ideia que é o seguinte: a nossa vida, ela é formada por experiências, por relacionamentos, troca, sabe? Por troca. A nossa vida é isso. É você se relacionar com as pessoas e com isso você aprende. É você trocar experiências, ter experiências de vida, fazer, errar, acertar. Tudo isso faz você crescer, faz você evoluir, faz você aprender, tá bom? Faz você aprender. E tá claro, isso todo mundo sabe, isso é óbvio, tá bom? Mas tem coisa óbvia, trivial, que a gente tem que começar a falar para você entender o raciocínio, aonde eu quero chegar, tá bom? Então, ó, se a sua vida ela é formada por troca de experiências, por relacionamentos, por novas experiências que você vai desenvolvendo. Tem gente que até fala, né? Quando você nasce, você teoricamente seria uma página em branco. Eu não acredito muito que você é uma página em branco, necessariamente, porque até na própria gravidez ali, a gente já sabe, existem pesquisas que o próprio bebê está aprendendo, ele está desenvolvendo, está crescendo. Então, não necessariamente quando a gente nasce no parto que a gente é uma página em branco. Na verdade, ali a gente já não é mais, tá? Mas vamos pensar que você, no começo de tudo, você não tem nada na sua cabeça. Mas ao longo dessas trocas de experiência, lá no ventre da sua mãe e depois, você vai desenvolvendo habilidades, vai desenvolvendo talentos, vai desenvolvendo aquilo que você tem de melhor. Só que tem um grande porém. Todas essas influências que fazem você se tornar aquilo que você é hoje não são necessariamente influências positivas, entende? Não são necessariamente experiências boas, não são necessariamente relacionamentos bons, saudáveis, não são necessariamente trocas positivas, trocas que vão te trazer um saldo positivo. Então, da mesma forma que a gente produz talento através da vida, né, das interações da vida, a gente também desenvolve algumas crenças. E essas crenças, elas podem ser, sim, crenças positivas, ou o que a gente chama de crenças motivacionais, que te impelem, que te levam para o sucesso, mas também pode ser crenças que te limitam, que te brecam, que te freiam, que te colocam para baixo, que a gente chama de crenças limitantes, tá? Tudo isso são conceitos muito presentes em PNL, tá? Nesses conceitos da neurolinguística, tá bom? Da neurolinguística. Então, crenças limitantes são crenças que te brecam, te freiam, que te seguram para baixo e que te fazem não progredir. E eu já falei algumas vezes aqui, tá? Um conceito que eu aprendi com um cara chamado Tony Robbins, tá? Tony Robbins é um cara... O povo fala que ele é o guru dos gurus lá dos Estados Unidos. As celebridades gostam de ter acompanhamento com ele. Ele acaba fazendo um trabalho de coach com os caras e tudo. E ele fala algumas
paradas bem interessantes, tá? O Tony Robbins, ele fala um negócio bem interessante que diz o seguinte: a pessoa, ela alcança a felicidade através da progressão. Quando ela progride, quando ela evolui, quando ela cresce, quando ela tem a percepção de que ela está progredindo, ela tem a percepção de felicidade. Se uma pessoa ela fica estagnada, ela se sente infeliz. Mesmo que naquele momento você ache que não, mas ao longo do tempo você se sente infeliz. Tá? Eu percebo, quando eu volto, né, nas minhas lembranças, eu percebo que os momentos que eu me senti infeliz, e graças a Deus não são tantos assim, porque eu sempre busquei trabalhar minha mente para ser grato por tudo aquilo que eu sempre tive, tá? Então, considerando a conjuntura da maioria das pessoas, eu sempre tive boas condições, apesar de sempre, né, todo mundo passa por momentos de angústia, por sofrimento, tem momentos de dor, momentos de, às vezes, alguma necessidade de algum elemento que você não tem naquele momento. É normal isso, tá? Mas graças a Deus, eu nunca nunca passei por momentos extremos em relação a isso. Graças a Deus a gente está nesse caminho aí, tá? Mas o que eu quero que você entenda é que os momentos que eu me senti, às vezes, infeliz, triste, foram os momentos que eu não progredi. E eu vou dar um exemplo bem claro para você entender. Um dos momentos, olha só que interessante. Um dos momentos que eu tive muita angústia na minha vida foi uma certa vez que eu reprovei de ano. Você pode estar pensando assim, nossa, mas Éder, você é professor e já reprovou? Já. E adivinha em quais disciplinas eu já reprovei? Eu já reprovei em matemática, eu já reprovei em química, em física, em inglês e artes. Que na verdade, artes na época era geometria, tá bom? Então, foi o mesmo ano, eu não reprovei cada ano numa disciplina, não, foi tudo no mesmo ano. No primeiro ano do ensino médio, eu amargurei uma grande derrota na minha vida, foi uma reprovação. E naquele momento eu senti uma infelicidade extrema. Foi uma das poucas vezes que eu me lembro, pode ter tido outras vezes, tá? Mas foi uma das poucas vezes que ficou marcado na minha memória que eu realmente me senti infeliz, que eu realmente me senti um fracassado e falei assim, nossa, eu não mereço tudo aquilo que eu tenho, eu não mereço tudo aquilo que eu recebo. Tá? Eu fiquei totalmente infeliz. E por que isso? Porque naquele momento, eu tive uma percepção de não progredir. Porque ao longo da minha vida, eu sempre estudei em boas escolas, meus pais se desdobraram para que eu estudasse em boas escolas, e eu estudei em boas escolas e eu era um bom aluno, eu era um dos melhores alunos da minha turma, desde muito pequeno. Sempre, né, fazia as tarefas, tirava boas notas, sempre aprendia. Eu era considerado por muitos, né, principalmente dentro da família, tudo, como uma pessoa muito inteligente. E as pessoas olhavam para mim e falavam assim, ó, Éder é muito inteligente. Tinha gente que falava que eu era o mais inteligente dos netos, não sei o quê. E isso, claro, enche a bola. Você fica pensando assim, nossa, então eu sou inteligente mesmo. Só que quando eu saí do ensino fundamental, do 9º ano, e fui para o ensino médio, eu mudei de escola. E quando eu mudei para outra escola, a forma é diferente. Na nova escola que eu estava, a pegada era outra. Na escola que eu estava até o ensino fundamental, até o 9º ano, era uma pegada de formar valores, de trabalhar esses princípios, de trabalhar conceitos científicos, mas atrelados a princípios, a valores cristãos, inclusive, e tudo mais. Então foi um crescimento interessante, claro, trabalhou uma parte importante do meu caráter. Só que nesse formato, naquela época, hoje é diferente, mas naquela época, a pegada era diferente, não era muito focada em ensinar a gente a se preparar para uma avaliação, por exemplo. Existiam formas diferentes de avaliar o aluno. Quando eu fui para uma outra escola para fazer o ensino médio, já era uma pegada mais pré-vestibular. Era ensino médio estilo cursinho. Então era muita aula o tempo todo, era muito conteúdo o tempo todo, era muita lista o tempo todo. E até aí tudo bem, durante a aula eu fazia tudo, copiava tudo, não conversava, não fazia bagunça, fazia nada. Pegava tudo aquilo que eu precisava aprender e lutava para aprender. Só que eu não rendia na prova. Chegava na hora da prova, eu não rendia. E sabe por que eu não rendia? Porque quando eu chegava na hora da prova, eu pensava, eu sei, eu estou preparado. Só que eu não tinha prática para fazer questão rápido, para ler e interpretar rapidamente, para discorrer bem os meus argumentos. Eu não tinha treinado para isso. Então, na hora de começar a fazer as provas, quando eu começava a desenrolar, acabou o tempo. E era cronometrado, igual vestibular. Acabou o tempo. E a nota era só prova, eram 3 provas por mês, era só para ajudar, não tinha nada. Só. E não tem nada de errado com isso não, tá? Não tô falando que esse método de ensino não serve também, não. Serve para mim, fez sentido. Claro que hoje a gente sabe que não é a única forma, e é isso que a gente propõe no ensino inovador.
Mas só para vocês entenderem a minha história aqui. Então, no começo do ano, nos primeiros 2 bimestres, eu tirei nota muito ruim, mas muito ruim. E aí, quando eu comecei a me adaptar, tive uma dificuldade de adaptação, mudança de escola, de metodologia e tudo mais, quando eu comecei a me adaptar no 3º, no 4º bimestre, eu não tive condição de ser aprovado, tá? E meu pai conversando com o diretor, nosso amigo e tudo mais, eles viram que era mais sensato que eu reprovasse. Eu tinha até chance de passar na prova anual, tal, né, no exame final lá, mas foi mais sensato eu reprovar, e eu dou graças a Deus de ter reprovado nesse sentido, tá bom? E aí já quebra uma grande crença limitante de muita gente, que é o seguinte: se você reprova, significa que você não tem condição de fazer a próxima série? Não necessariamente. Eu tinha condição de fazer a próxima série. Só que o fato de reprovar me fez, de fato, ganhar tempo. Me fez ganhar estrutura. Me potencializar. Então, quando eu fui fazer eu voei, gente. Eu ficava entre os melhores alunos da classe. Na mesma escola, com a mesma metodologia, a mesma estrutura. Porque eu já tinha aprendido, já tinha evoluído, eu tinha crescido. Então, eu tive um impacto muito grande, porque eu não tinha a sensação de evolução, eu não me senti progredindo, então foi muito frustrante, uma tristeza imensa, exatamente o que o Tony Robbins fala. Mas quando eu fiz o primeiro ano a segunda vez, eu tive uma sensação de muita felicidade, porque eu me senti evoluindo. Eu me senti que eu tinha passado aquela barreira e eu tinha tocado o barco, eu tinha seguido. E eu consegui, depois disso, tranquilamente, fiz o ensino médio tranquilo, passei no vestibular, muito bem colocado, decidi fazer matemática, física, química, área do meu pai, né, aprendi tudo isso, então, tranquilo, eu quebrei essa barreira. Claro que ficou a lembrança, ficou marcado, tá? Então, tudo que você faz na vida te traz experiências. E se você não tem a sensação de progredir, você vai se sentir infeliz. E algo que te prende muito e faz você não progredir é o que a gente chama de crenças limitantes. É você acreditar em alguma coisa que, na verdade, não vai contribuir para o seu sucesso. Na verdade, vai te puxar para baixo. Crença limitante, então, é o quê? É um conjunto de opiniões, de pensamentos que vão brecar a nossa capacidade de evoluir. Isso é crença limitante, tá bom? Isso é crença limitante. Faz a gente desistir de tentar. Uma crença limitante faz a gente desistir de tentar. Às vezes a gente nem começa, tá bom? Faz a gente desistir dos nossos sonhos, de buscar os nossos sonhos. E isso é muito complicado, porque se você não busca sonhos, você não consegue traçar objetivos. Os objetivos estão ligados aos seus sonhos. Se você não traça objetivos, você não consegue definir metas. Se você não consegue definir metas, como é que você vai otimizar o seu tempo? Como é que você vai organizar a sua vida? Como é que você vai aplicar tudo isso que eu já ensinei para vocês até agora? Entende que é complicado? É importante ter essa análise, tá? É importante ter essa análise. Uma coisa puxa a outra. Então, crença limitante é perigoso e isso te impede de se tornar um professor inovador. Quer ver? Vou dar um exemplo para você entender. Olha uma crença limitante que faz muita gente ficar bloqueado. Dá uma olhada nisso aqui. Olha uma crença limitante. Professor não pode errar. Isso é uma crença limitante. Talvez não seja para você, mas é para muita gente. Então, crença limitante é algo que você tem que vasculhar na sua vida para você entender que tipo de crença limitante tem na sua vida. Para você saber onde é que está a raiz disso. De onde é que surgiu isso, tá? Então, tá lá, ó. Professor não pode errar. Talvez a pessoa que tem esse tipo de crença aí, ó, é porque foi criado, teve troca de experiência, né, e conversou e teve relacionamento com várias pessoas que acreditavam nisso, acreditavam que professor não pode errar, que professor tem que saber de tudo e não pode errar, que professor tem que ter uma barreira, não pode se conectar com o aluno, que o professor ele não pode se mostrar humano para o aluno de jeito nenhum. Claro que você não pode mostrar tudo na sua vida pessoal e tal, eu concordo, você tem que ter um limite, mas você não pode simplesmente fechar a porta, se colocar como alguém inatingível, inalcançável, tá? Alguém que difícil de relacionamento, de contato. Então, essa crença limitante, professor não pode errar, na verdade, bloqueia um monte de gente agora no ensino online. Sabe por que bloqueia um monte de gente? Porque fica na cabeça da pessoa, professor não pode errar, professor não pode errar. E aí ele vai gravar uma videoaula, que vai ficar gravada o resto da vida na internet. Você postou, acabou. Postou uma vez na internet, tá lá pra sempre. Aí a pessoa já bloqueia. Já bota um assim, meu Deus do céu, eu não posso errar. E se der vontade, eu lembro que eu fiz treinamentos de curso para fazer videoaula, eu já dei treinamentos presencial, online, sobre isso. E eu lembro que uma das perguntas, assim, que já fizeram mais de uma vez, inclusive, era, mas e se eu tiver vontade de tossir, de espirrar, se coçar meu nariz, alguma coisa assim, o que eu faço? Eu desligo o vídeo, tuço, desligo o áudio, tuço, depois volto de novo, o que eu faço? O que eu faço? Tem gente que fica tão preocupada em errar
que bloqueia, que não quer fazer, que não quer nem tentar. Tem professor que até hoje está mandando só link de videoaula de outros professores, ou nem isso, está fazendo um monte de outras atividades sem usar a videoaula por causa disso, porque fica com esse bloqueio de que não dá conta, que não é capaz, porque ele tem medo de errar, ele tem vergonha de se expor, ou ela, né, tem vergonha de se expor, e os alunos olharem e falar assim, nossa, esse professor aqui não é perfeito, ele erra. E isso é uma crença limitante, tá, pessoal? Isso só te atrapalha. Professor pode errar sim. Professor pode errar sim. Você já viu na live aqui? Tô na live aqui, de repente minha cabeça começa a suar aqui de calor e dá uma coceira no nariz e coça o olho. E eu não tô nem aí, eu passo a mão, deu vontade de tossir, vou tossir. Claro que se for, né, uma crise de tosse, desligar o microfone é de bom tom, mas não tem problema, deu vontade de espirrar, gente, eu vou espirrar só um pouquinho, espirra, tá tudo certo, todo mundo faz isso não tem problema. Claro que tudo tem limite, é óbvio que você não vai se expor na internet, aparecer pelado aí na internet, claro que não, xingar as pessoas, tem que ter postura, não vá para os extremos, tá bom? Tem que ter postura, você não pode ficar congelado com medo de errar, mas também você tem que ter um cuidado para fazer uma coisa bem profissional. A gente já falou sobre isso em vários vídeos aí. Coloca no chat se está fazendo sentido isso para vocês, pessoal. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Sim ou não? Outra crença limitante que eu vou falar para vocês aqui agora. Presta bem atenção nos conceitos que eu estou apresentando para você, tá? Outra crença limitante muito perigosa e que faz um monte de professor ficar travado. Ficar travado, não sair do lugar, não fazer as coisas. Vamos lá. Crença limitante. Sofrer é igual a merecer. Ah, professor, eu não penso isso não. Eu não penso isso não, de jeito nenhum. Não penso não. Não penso não. Isso não é uma crença limitante para mim. Vamos lá, deixa eu mostrar para você. Olha só. Tem professor que confunde sofrer com merecer. Como assim? Tem professor que gosta de se posicionar como um professor sofredor para justamente justificar que ele é merecedor. Você já reparou que tem gente que, quando você chega e fala assim, e aí, como é que tá a vida? Tá tranquilo? Como é que tá? A pessoa gosta, e eu falo a pessoa, eu também, às vezes, faço isso. Eu tento me corrigir, às vezes, sabe? Mas tem gente que vem e gosta de falar, nossa, não, mas a vida tá difícil demais, tá cansativo demais, que isso, eu tô trabalhando muito, rapaz, mas eu tô trabalhando demais, que isso, eu tô cansado demais, não aguento, tá difícil, tá sofrido, mas vamos vencendo, tá sofrido, mas vamos vencendo. Ou seja, o cara gosta de se posicionar e é inconsciente isso, tá, pessoal? Não tô julgando as pessoas que fazem isso, não. Eu faço isso às vezes. Eu já fiz isso muito. E eu tento mudar isso, tá? É questão de condicionamento. Então, se alguém chega pra você e pergunta da sua vida, pergunta como é que tá as coisas, não tem problema você falar que tá difícil. Não tem problema. Num ambiente igual a gente conversa aqui, não tem problema você falar, nossa, tá difícil, tô cansado, tá complicado. Não tem problema disso. O que você não pode é tornar isso uma crença limitante, ao ponto de colocar que você inconscientemente fala que sofre, que tá sofrendo e tudo mais, para demonstrar que, ó, já que você tá vendo que eu tô sofrendo muito, né? Já que eu tô sofrendo muito, percebe que eu mereço muito? Você tem que me valorizar. Eu sofro demais. Já que eu sofro demais, você tem que me valorizar, você tem que melhorar meu salário, você tem que me dar mais aulas, você tem que fazer isso aqui, ou aquilo outro, não sei o quê. Entende que isso é uma postura errada? Que dessa forma as pessoas não vão te valorizar e que, na verdade, você está só se queimando a sua classe e fazendo com que pessoas boas, que poderiam ser bons professores, desistam de ser bons professores. Entende? Esse é o problema. Acaba que essa postura sofredor faz com que a nossa carreira docente atraia, muitas vezes, pessoas que não têm nem perfil para ser professor, mas vêm ser professor porque talvez sobrou só aquilo. Porque talvez ela está tão acostumada a sofrer que ela pensa, então você é professor mesmo, porque ali sofre mesmo. Entende? Ao invés de trazer pessoas que têm perfil melhor para ser professor. Talvez impede você a evoluir, impede você de evoluir, de crescer, de melhorar. Porque você fica pensando que eu tenho que sofrer mesmo, Impede você de aprender novas formas para ter qualidade de vida. Se você pensa que para ser merecedor você tem que ser sofredor, você vai ficar amarrado nesse ciclo de sofrimento. Você vai viver na sofrência. Sabe, na sofrência? Viver na sofrência. Você vai viver trabalhando demais, frustrado, desesperado para ter uma vida melhor, mas abraçado
na sofrência, gostando de sofrer, porque parece que na sua mente você pensa que sofrer é sinônimo de merecer. E você merece ter sucesso, mas você merece ter sucesso com qualidade de vida, entende? Você merece ter sucesso com qualidade de vida. Esse ponto é muito importante, tá? Então tem gente que às vezes fala assim, eu não consigo fazer isso, eu não sou bom o suficiente, eu não mereço ganhar essas coisas. Tem alguns que até distorcem aquela frase em inglês, no pain, no gain, sabe? Em relação a isso, fala assim, no pain, no gain, tá vendo? No pain, no gain. Se não sofrer, não ganha. Se não tiver dor, não ganha. Então, sofrimento tem a ver com merecimento. Mas não é esse o sentido. Essa frase no pain, no gain tem a ver com o quê? Que todo trabalho vai dar dor, vai gerar dor, vai ser difícil, vai ser trabalhoso mesmo, de fato. Só que você não precisa viver na dor. Você não precisa viver no sofrimento, tá? Crescimento, ele exige dor, ele exige dedicação, em alguns momentos de entrega que não são às vezes divertidos, mas você não precisa viver amarrado só nisso, entende? Então, olha a mudança aqui, tá? O correto é que não tem resultado sem trabalho. Só que o trabalho não precisa ser de sofrimento o tempo todo. Tá entendendo o que eu tô falando pra você, pessoal? Tá bem claro isso aqui? Se você mudar isso na sua cabeça, eu tenho certeza que você tem chance de se tornar um professor inovador. Você pode estar pensando assim, não, Éder, eu não penso assim. Você está falando isso aí para outra pessoa, eu não penso assim. Eu já pensei assim. Todo mundo em algum momento já pensou assim. Eu cresci em uma família de professores. Eu via meu pai trabalhando, sofrendo muito. E eu pensava, por que ele sofre? Não tem outro jeito? E inconscientemente eu comecei a perceber que eu achava que para merecer tem que ralar, tem que trabalhar muito. Tem que morrer e trabalhar. Só que isso não tem nada a ver com merecimento. Sofrimento não tem nada a ver com merecimento, tá? Não tem nada a ver com merecimento. O pessoal fica com essa visão de Marte, né? Eu vou sofrer para me tornar um Marte, merecer as coisas. Não é isso. Não é isso, tá? É importante que você entenda isso, porque só mudei o meu pensamento quando eu comecei a entender de fato que eu não precisava ser um professor sofredor para ser merecedor de valorização, para ser merecedor de evoluir, né? Merecedor de uma promoção. Não. Eu entendi que, na verdade, um professor inovador não se apega à sofrência, não se apega ao sofrimento. Tá? Um professor inovador, ele se apega com o progresso. O progresso vai ter dor em algum momento? Vai. Mas o progresso te faz feliz, mesmo com uma dor em algum ponto, tá bom? Mesmo com dificuldade, com ralar, com roer osso, tá? Acontece isso. Mas não precisa ser sempre assim. Não precisa ser todo dia assim. Próximo item de valor cultural alinhado à crença limitante que eu quero falar para você. Uma outra crença limitante que eu vejo muitos professores acariciar, cultivar isso na vida. É o seguinte, tem muita gente que coloca a crença limitante de que discordar é o mesmo que desrespeitar, tá? Tem gente que fala isso, ó, discordar é o mesmo que desrespeitar. Discordar, se eu discordo de você, significa que eu te desrespeito. E não é isso. Não é isso. Discordar é muito importante. É muito importante. Sempre ter contraponto é muito importante para a gente crescer. São nesses momentos que a gente cresce, tá? Agora, isso não significa necessariamente que você tem que desrespeitar. E eu tô falando isso porque, como eu já falei para vocês muitas vezes, eu sou professor há mais de 17 anos. Eu tô quase completando 2 décadas de docência. Tem professor aí com mais experiência do que eu. E eu tenho certeza que você já conheceu professor mimizento. Em que sentido? Professor que você não pode falar nada, você não pode propor uma atividade diferente, que ele já começa a reclamar e discordar de você, e te atacar, e te desrespeitar, ou se você discordou dele, achar que você virar a cara para você, brigar com você, isso em todas as esferas. Isso em todas as esferas, tá? Então, se você conhece algum professor assim, você sabe muito bem o que eu tô falando. E se você é um professor assim, que eu acho muito difícil, porque se você está assistindo essa live aqui, muito provavelmente você não é um professor desse tipo, porque se você está aqui até agora, você entende que discordar não tem nada a ver com desrespeitar. E que quando eu falo o meu ponto de vista, algumas coisas aqui, por exemplo, mesmo que você não concorde, o fato de você estar escutando te faz crescer, te faz entender, pensar novos argumentos, contrabalancear a equação, entende? Então, se você está aqui, eu tenho certeza que você já entende, mas você conhece professores que é desse tipo. Você não pode falar nada, que ele acha que você já está desrespeitando, tá? E por que eu estou colocando isso aqui como um ponto importante?
Por que isso aqui é uma crença limitante que pode atrapalhar você a ser um professor inovador? Porque um professor inovador vai propor metodologias, muitas vezes, que as pessoas não acreditam que dá certo. Vai propor utilizar ferramentas que muitas pessoas vão pensar, não dá trabalho demais aprender isso aí. Eu não vou aprender isso porque dá muito trabalho. Então, quem está aprendendo para utilizar, ele pensa que vai atrapalhar a vida dele. Porque você está apresentando uma nova ferramenta e o aluno vai querer aquilo, que é bom, você vai se tornar destaque, e o aluno vai gostar daquilo. E vai ter professor que vai te atacar por isso. Eu estou falando porque eu já passei por isso, tá? Eu já passei por isso em várias escolas, tá? Você vai ser alvo. Você vai ser alvo, tá bom? Tem uma frase, eu esqueci de quem fala essa frase, mas é bem interessante, né? Todo homem tem um alvo nas costas. Quanto maior o homem, maior o alvo, tá? Se alguém souber quem falou essa frase aí, escreve no chat para mim aí. Eu não me lembro quem falou essa frase, mas eu escutei esses dias quem falando. Eu escutei numa live eu esqueci quem falou, mas eu escutei numa live de outra pessoa citando, eu esqueci quem ele citou, mas eu gostei da frase, bem interessante, tá? Todo homem tem um alvo nas costas. Todo mundo vai ser atacado de alguma forma, tá? Agora, quanto maior o homem, maior o alvo, ou seja, mais ataques, beleza? Então, quanto mais você evoluir, mais você crescer enquanto professor inovador, mais ataques você vai receber. Só que se você entende que existe um bloqueio, existe uma crença limitante que faz as pessoas pensarem que discordar é igual a desrespeitar, você já entende o ataque. Você já vai relevar isso. Você vai conseguir lidar melhor com isso, tá? E não vai deixar isso fazer você desistir. Porque se você deixar as pessoas te influenciarem dessa forma, para você acreditar nessa crença limitante de que discordar é igual a desrespeitar, você vai se limitar. Você não vai se permitir discordar da pedagogia do sempre foi feito assim. Você não vai se permitir discordar das metodologias e ferramentas que são utilizadas hoje. Então, se você não vai se permitir discordar, você não vai tentar fazer coisa diferente. Porque você vai estar com medo de desrespeitar o outro, entende? O problema dessa crença limitante? E aí você fica travado, fazendo o mesmo jeito sempre, repetindo aquilo que você fez há 20 anos, que o outro professor fez para você e para outras pessoas, e assim vai. Tá claro isso, pessoal? Fala para mim. Entenda, que eu citei algumas crenças limitantes, 3 principais crenças limitantes, que te impedem de se tornar um professor inovador. Então, se você pensar que um professor não erra, você não vai tentar fazer as coisas inovadoras, porque você vai ficar com medo de errar e as pessoas te julgar por isso. Então, para ser inovador, você tem que entender que professor erra sim, e não tem problema errar, tá bom? Não tem problema errar. O que não pode é persistir no erro, tá bom? Outra crença importante, sofrer é igual merecer. Isso não é verdade. Sofrer não tem nada a ver com merecer, tá? Você pode merecer sim e ter muito sucesso sem precisar sofrer o tempo todo, tá? Vai exigir um pouco de dor às vezes? Vai. Mas você não precisa sofrer o tempo todo, tá bom? E outra coisa, discordar, outro ponto, outra crença limitante, discordar é igual a desrespeitar e não é. Você pode discordar de alguém sem desrespeitá-la, tá? Você não precisa pensar igual todo mundo, você não precisa fazer igual todo mundo, e é esse o ponto de um professor inovador, porque a gente pensa fora da caixa, a gente pensa fora do trivial, fora do comum. Então, se um professor está amarrado no trivial, está amarrado no comum, está amarrado no sempre foi feito assim, ele nunca vai se tornar um professor inovador. Entende por que isso vai bloquear a sua evolução como professor inovador? E como é que você pode superar? Se você tem alguma dessas crenças limitantes ou outras crenças limitantes, como é que você pode superar isso, tá, pessoal? Como é que você pode superar? Primeiro, você tem que identificar a crença limitante que você tem. Eu citei alguns exemplos aqui, faz uma reflexão pessoal e entenda, né, pensa se uma dessas crenças faz parte da sua vida, tá bom? Se faz, então você já identificou. Você vai buscar a origem. Qual a origem? A origem talvez é a relação com algumas pessoas que não estão te agregando muito. Talvez é alguma coisa, algum trauma de infância, entendeu? Às vezes é só o costume mesmo, né? Que você já fez isso tantas vezes e acabou que internalizou isso, tá? Às vezes é um professor que te ensinou dessa forma, então você acredita que é isso mesmo. Então busca a origem. Então primeiro você vai identificar a crença limitante, depois você vai buscar a origem. Buscou a origem, você vai saber a raiz do problema. Se você vai saber a raiz do problema, agora você vai buscar uma forma de reconquistar a vontade de crescer. Então, isso estava te brecando, né? Isso estava te brecando, estava te freando. Então, agora você vai retomar a vontade de crescer. Você vai começar a lutar com você mesmo, com a sua consciência, falando assim, ó, agora eu tenho que mudar. Não é só esse jeito. Não é só esse jeito. E como é que você pode fazer isso? Buscando condicionar a sua mente, que é o quarto passo. Condicionar a sua mente para uma forma diferente daquilo. Uma forma contrária, oposta, se possível, ou diferente daquela crença limitante. E como é que você condiciona a sua mente? Você condiciona a sua mente alimentando ela com ideias inovadoras, diferentes daquela crença limitante, tá? E
estando acompanhado de pessoas que pensam diferente, de pessoas que são inovadoras de fato, que aplicam esses conhecimentos e mudam o mundo, tá? Então, se você se cerca dessas pessoas, a chance de você condicionar a sua mente para aquela nova modalidade é muito maior. Fechou? Beleza? Pessoal, é isso então. Espero que vocês tenham gostado. Forte abraço e eu quero ver o seu show. Valeu!